Olá, tudo bem? Então agora, para a gente já conhecer a estrutura do Angular aqui e entender o que está por trás do Ionic, a gente vai iniciar aqui o nosso Visual Studio Code abrindo esse projeto para a gente. Então, o comando code que eu comentei com você, ter acesso ao comando code no path, que abre o Visual Studio Code, é exatamente essa possibilidade aqui, ó, de eu digitar code ponto, referenciando essa pasta que eu tô, e ele abrir para mim o Visual Studio Code nesse projeto. Deixa eu só arrastar ele para cá. E esse aqui é o Visual Studio Code aqui pra gente. Perceba que quando eu comentei lá com você que no Windows você precisa checar a configuração para ter acesso a esse comando no terminal, e falei para você que em alguns sistemas ele disponibilizava essa opção internamente ao utilizar o Visual Studio Code. Essa opção interna eu consigo aqui com Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac. Ele vai abrir para mim esse utilitário como se fosse uma execução de comando. E você pode procurar aqui, ó, path. E ele vai te dar essa opção aqui, ó, Shell Command, Install Code Command in Path. Se você clicar aqui no seu Visual Studio Code, o Visual Studio Code vai adicionar automaticamente aquele comando code no path do seu sistema, permitindo a utilização do comando code dessa forma e simplificando ainda mais a abertura de projetos via linha de comando, tá? Então, Ctrl Shift P ou Command Shift P, você pode digitar simplesmente path e você vai ter que Shell Command, Install Command in Path, e você também pode remover, assim como você pode adicionar. Como eu comentei no Windows, em algumas versões isso não existe, por isso que é importante você atentar na instalação. Quando chegar a parte de check de configurações, você procure essa opção de adicionar o comando no path, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de utilizar aqui a Udemy para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá bom? Então, basicamente, essa era a referência que eu fiz lá na parte que a gente falou das ferramentas. Então, vamos aqui, a gente vai ter aqui, eu vou dar um zoom mesmo aqui nessa aba lateral. E a gente vai ter aqui algumas configurações, alguns arquivos de configurações. A gente tem aqui o editor config, que tem a ver... O editor config ele é meio que uma configuração padrão, e vários editores dão suporte para esse tipo de arquivo, e ele mostra como o seu editor tem que se comportar com respeito à escrita de código e etc, tá bom? Então, o editor config ele tem essa funcionalidade aqui. O git ignore tem a ver com o git. Ele é um arquivo onde você coloca o que você quer ignorar, que não vai ser versionado no seu controle de versão, tá bom? Nós temos aqui o AngularJSON. O AngularJSON, dentre outras coisas, ele traz algumas configurações do projeto. E dentre essas configurações, ele vai trazer aqui pra gente o arquivo principal, né? O entry point, que vai ser o main.ts. Ele traz aqui também um prefixo que você também consegue mudar. Nesse caso aqui está app. Quando a gente conhecer um pouco dos componentes e a geração de algumas coisas aqui, eu vou mostrar para você onde esse prefixo é utilizado. Ele tem aqui também algumas configurações de como o próprio TypeScript tem que funcionar e tem que ser compilado, tá? Então ele traz várias configurações aqui do próprio Angular. Dentre elas também você consegue definir alguns estilos globais, alguns scripts globais, que quando você buildar o seu projeto, ele vai ler e adicionar esses estilos e esses scripts aí na sua aplicação. Então o AngularJSON, antigamente chamado de Angular-cli.json, ele tem as configurações aqui referentes à sua aplicação Angular, tá? Como ela tem que se comportar e etc. A gente tem aqui o package lock, que ele trava as versões instaladas dos pacotes que vieram com o Node, que ficam salvos dentro da pasta Node Modules. O package.json é onde estão definidas, dentre alguns scripts, as dependências que esse projeto tem, tá? Então, essas dependências elas estão aqui listadas. Você vai ter as dependências bases e as dependências de desenvolvimento, e você vai encontrar as versões instaladas do Angular aqui, ó, na versão 6 atualmente, tá bom? O tsconfig é um arquivo que especifica como o TypeScript tem que ser compilado, tá bom? E o target aqui de compilação desse cara, né, para o Angular aqui compilar do TypeScript para o JavaScript está sendo o ECMAScript 5, tá bom? O ECMAScript é uma especificação das versões aí do JavaScript. A gente tem também aqui o TSLint, que é um analisador estático de código,
como ele tem que analisar o código estaticamente. Por exemplo, se você não estiver utilizando determinado import, determinada variável, ele vai mostrar para você e ele fica analisando todo o tempo isso, tá bom? Então esse aqui é o tslint.json. A gente tem uma pasta aqui de testes end-to-end. Você vai ter aqui basicamente a pasta principal, que é a pasta src, onde você vai concentrar os seus esforços. Ele vai ter algumas configurações, configuração de teste, configuração do teste config aqui interno, tá bom? Tem também alguns polyfills, né, que são mecanismos utilizados para ter uma compatibilidade entre browsers bem grande para determinados tipos de utilização de código, etc. Você vai ter aqui também outra configuração, que é o Karma, para testes também, teste de software. Você tem aqui uma questão bem interessante, que você pode definir alguns environments, ou seja, alguns parâmetros com base no ambiente que você se encontra para ser utilizado aí na sua aplicação, como por exemplo o link de uma API poderia ser colocado no environment.prod, o link da API de produção, e no environment.ts ou .dev, o link da API de desenvolvimento, e por aí vai, tá bom? Então você tem essa questão de ambientes bem definidos. Você tem alguns assets aqui, uma pasta assets que você pode adicionar alguns arquivos de imagem, etc. Isso para ser utilizado internamente de forma global no seu projeto. E você vai ter aqui uma pasta principal também, que é a pasta app, que vai conter o componente principal, o componente inicial de uma aplicação Angular, tá bom? Vamos ter aqui um arquivo de teste desse componente. Nós vamos ter a interface do componente, que é o HTML, e nós vamos ter o estilo do componente. E também aqui a gente vai ter o módulo principal, que também referencia a nossa... Como esse é o componente principal, a gente vai ter também esse módulo principal que vai ser utilizado quando a aplicação iniciar e vai trazer algumas configurações básicas que a gente vai conhecer na próxima aula, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a nossa estrutura aqui do Angular. Tem bastante coisa aqui envolvida, tá? Mas a gente não vai se aprofundar no Angular. A minha intenção aqui nesse módulo é te mostrar por que o Ionic tem determinada estrutura. E quando a gente chegar no Ionic, a gente vai poupar bastante conteúdo, porque a gente já conhece a base dele, tá bom? Então, essa é a estrutura aqui que eu queria te mostrar. Eu vou ficando por aqui nessa aula e nos vemos na próxima aula. Até mais.